Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rede Pública Legislativa de Rádio e TV a partir de Bauru, nos canais aqui da nossa aldeia, da nossa região, no 93,9 FM para você que nos ouve e nos canais abertos e fechados da TV Câmara Bauru. Você já deve ter chego num posto de combustível e perguntado para o seu frentista ou ser indagado se você quer colocar um aditivo. Mas você, afinal, sabe, principalmente no Brasil, que é uma referência mundial em energias renováveis, se a mistura de álcool e gasolina, que você vê aquele tubinho branco girando lá, funciona legal, ou se o aditivo da chamada gasolina aditivada resolve potência, que é o que você normalmente procura, economia, no seu carro. De que forma isso, dentro da engenharia, de quem é especialista no assunto, pode ajudar a gente a tirar mitos de verdade? Sou Gilberto Pose, coordenador de combustível da Shell aqui no Brasil. Ele tem uma experiência conhecidíssima, digita Gilberto Pose, na internet, no Google, para você ver o currículo e dispensar a apresentação. Ele vai dar o prazer aqui de conversar com a gente aqui no nosso estúdio para a Rádio e TV. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Nelson. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você, poder trocar um pouco mais de informações aí nesse universo cheio, como a gente falou, de cientistas, né? A cada dia trazendo as mais incríveis informações sobre combustível. Né? Tem tutorial na internet hoje, né? O cara pega, a gente vai falar de válvula de admissão, bico de ejetor agora. Agora, você precisa, dentro de uma estratégia de uma multinacional da Shell, eu fui estagiário da Shell, então sei um pouquinho só de combustível, vou explorar de forma pedagógica aqui o Gilberto. O frentista é o elo de comunicação daquilo que se pode fazer nos laboratórios. Você pode desenvolver o melhor aditivo componente do mundo. Aí o cara que vai falar com o consumidor no dia a dia, na bomba que faz a diferença. Você veio fazer isso aqui. É o que eu sempre penso também. O frentista é aquela pessoa que me representa ali no momento de oferecer o produto para o cliente final. Conhecer o produto, dizer qual é o diferencial, para que serve, por que serve. Eu acho que isso é fundamental. Infelizmente, a gente tem, em alguns lugares, uma rotatividade muito grande dos frentistas ou vendedores de pista, como a gente chama também. Mas a nossa área de treinamento é incansável quanto a isso. A gente desenvolve materiais para treinar cada vez mais o pessoal de pista, para que eles entendam aquilo que está sendo ofertado para o cliente final. Porque muitas vezes ele encontra um consumidor final que vem já contaminado com esse tipo de mito que se escuta no mercado, que se lê nas redes sociais. Então é muito difícil, às vezes, você fazer com que essa pessoa depure, filtre o que está sendo veiculado aí pelas redes sociais e possa levar para o consumidor uma informação mais técnica e mais precisa. Vou usar uma analogia horrível aqui. Aditivo é sinônimo do que a gente fala no dia a dia, de colocar um energético na vida das pessoas, ou ele está associado à limpeza do motor e aí, em função disso, melhor performance e eventualmente melhor economia? Mundialmente, os aditivos surgiram quando os países começaram a rever as suas políticas ambientais, né? Nos Estados Unidos, na Europa, começou isso muito antes do Brasil. Os Estados Unidos criou o EPA, a Associação de Proteção ao Meio Ambiente, a Europa também criou uma Associação de Proteção ao Meio Ambiente. Então ali foi discutido a redução de emissões do sistema de escapamento dos motores. Os motores começaram, os veículos começaram a se multiplicar, né? E isso impactou em poluição. No Brasil, em 1986, o Conselho Nacional do Meio Ambiente criou o PROCONVE, Programa de Controle de Emissões Veiculares. E o PROCONVE tem a tarefa de criar as legislações que reduzem, ao longo do tempo, as emissões pelo escapamento dos motores. Então, os aditivos vieram, né, no sentido de manter os motores limpos, porque lá em 86, a primeira legislação do PROCONVE disse o seguinte, entre outras coisas: o respiro do cárter dos motores não pode ser mais livre na atmosfera. Era livre na atmosfera, né? Se você pegar um motor mais antigo, né, um Opala,
uma Caravan, um Corcel 1, um Corcel 2, um Chevette, você abre a tampa do motor, você vai ver ali uma mangueirinha que fica na parte superior do motor, e se você puxar, ela fica livre no meio ambiente, jogando para o meio ambiente os vapores que se formam pelo próprio movimento do lubrificante dentro do motor. Então, qual foi a solução de engenharia? E não só brasileira, isso foi uma solução global. Pegar essa mangueirinha e jogar de volta para dentro do motor para que esses vapores fossem queimados na câmara de combustão. E com isso a gente reduziria as emissões. Obrigatoriamente, quando a gente joga esses vapores para dentro do motor, para até chegar na câmara de combustão, eles passam nas válvulas de admissão, né? Então, essa é uma válvula de admissão extremamente suja pelo depósito de lubrificante, de vapores e outros hidrocarburantes que se depositam aí, medianamente suja e uma válvula mais limpa. Então, os aditivos chegaram com a tarefa de remover esses depósitos que começaram a se formar a partir de 1988 no Brasil e restaurar o estado de limpeza do motor para que ele funcione próximo às condições que ele saiu da montadora. Aí o desenvolvimento de um aditivo ao longo do tempo, levando esse retorno desse material, leva em conta tentar manter ou devolver ele nas condições atuais? Exatamente, esse é o objetivo do aditivo, né? Porque os motores, com a evolução técnica, eles ficam cada vez mais sensíveis. Então você tem hoje motores com folgas de montagem muito mais justas do que no passado, para que a gente aproveite o máximo possível a energia gerada pela queima do combustível. E quanto mais limpo eu tiver o sistema de válvula de admissão e de bicos injetores, melhor eu consigo fazer essa mistura e mais otimizada é a queima. Parece óbvio, mas para aproveitar a sua experiência do tempo aí, como na tecnologia a gente saiu do mundo analógico para o digital, transformou tudo isso, né? Já está falando em multiplataforma aqui. Quando você sai do carburador, do rotor lá e vem para esse tipo de ajuste tecnológico, muda completamente o paradigma na história da indústria de automóveis. Muda sim. No carburador você tinha ali os giglês que você regulava, você mexia na mistura, na entrada de ar, de combustível. Usar chave de fenda no giclete. Eu já fiz muito isso, né? Entupia o giglês, alguma coisa, tirava, soprava, botava de volta. Isso aqui não, isso aqui é uma caixa preta, né? Então a gente tem aqui a entrada de energia que vai acionar o solenoide e o solenoide vai puxar uma haste para trás para liberar o fluxo de combustível. Como se fosse a mangueira de jardim, aperta o gatilho da mangueira, sai água, solta o gatilho, para de sair. E essa pulverização de combustível dentro do motor é cientificamente estudada, porque quanto mais fina for a névoa que o bico injetor consegue entregar para o fluxo de ar que está passando ali e carregando o combustível junto com ele, mais microgotículas de combustível vão ser envolvidas pelo ar e vão queimar mais completamente. Existe uma relação entre durabilidade ou eficiência, lógico, do motor como conceito, com a válvula de admissão, já que ela deposita tantos sedimentos aí que nem olhar o dente sujo, né? Que eu estava lembrando na mão, se você não faz a higiene. Lógico, a questão ambiental tem uma relação automática direta com quem está nos assistindo, nos ouvindo, mas do tempo de duração, por exemplo, a vida útil de um motor nas condições atuais? A vida útil é mais otimizada, porque a gente vê aqui na superfície dessa válvula esse material depositado e ele pode eventualmente se depositar também aqui nessa área de contato, área que a válvula fecha dentro do motor, a área de assentamento. Se alguma partícula consegue ficar presa aqui, eu tenho uma fuga de combustível e ar. Então eu tenho algo queimando anteriormente à câmara de combustão e com isso eu penalizo o desempenho do motor. Então, deixar a válvula limpa me confere uma melhor entrada de ar, uma melhor mistura com o combustível que está sendo injetado e uma vedação, um fechamento da válvula muito melhor para evitar a fuga de gases. Por este conceito, a ideia de aditivo é que eu use ele de forma permanente, então, a lógica. Sim, porque como a gente falou aqui, esses depósitos aqui se formam inicialmente pelo trânsito de vapores de lubrificante que ocorre normalmente dentro do motor. Isso faz parte da engenharia do motor.
Então, se eu uso o combustível aditivado para sair dessa situação e chegar nessa e parar de usar, toda vez que eu der partida no meu motor, o trânsito de vapores vai continuar. E esses depósitos vão novamente crescer. Então, não importa se no meu tanque do carro, olhando um carro flex, por exemplo, se no tanque do carro eu tenho gasolina ou etanol, né? Costuma-se dizer que o etanol é mais limpa a queima e por isso eu não preciso de um combustível aditivado. De fato, o etanol queima mais limpo dentro do motor porque ele só tem 2 carbonos. A gasolina tem de 8 a 12. Então, quanto mais carbonos eu tenho em um combustível, maior é a carbonização que esse combustível me traz. Só que o etanol, ok, ele queima mais limpo, mas esta sujeira aqui é em função do vapor de lubrificante, do trânsito de vapores. Então, não tem como evitar isso. Não está relacionado, então, esse sedimento aí, vamos dizer assim, com a questão natural da composição do combustível em si, mas é dessa fase que você falou de voltar para dentro do motor aquilo que era jogado na atmosfera antes, que gerou esse componente. Exatamente. E esse material aqui, como a gente falou anteriormente, ele é poroso, né? Eu já fiz essa experiência, Nelson, eu mergulhei isso aqui num copo com gasolina e passei num bico de fogo. Ficou queimando aqui 12 segundos, né? Então ficou parecendo uma tocha olímpica. Enquanto que essa aqui que está limpa, eu fiz a mesma coisa, mergulhei, coloquei fogo aqui embaixo, ela deu um flash e apagou. Porque aqui ela estava ligeiramente melada de combustível, úmida. Aqui o combustível entrou nessa esponja e isso me dá uma ideia de quanto combustível eu estou perdendo pela existência desse material esponjoso. Aproveitar que você está falando de mitos, de verdade, treinamento, para te explorar aqui. Limpeza de bico injetor. Isso na internet tem outro tutorial e os mecânicos que nos desculpem, né, a tecnologia está aqui para a gente poder explorar. Funciona ou não? Olha, eu tenho uma coleção no meu notebook de manuais de proprietário. E já li no manual da Honda, no manual da Ford, no manual de outras marcas, Volkswagen também, de que a tecnologia dos bicos injetores é de autolimpeza. Então eu não preciso limpar um bico injetor. Mas aí vem a pergunta, mas levei o carro lá para uma manutenção e o meu mecânico disse que o bico injetor estava com problema. Então primeiro a gente tem que avaliar que tipo de problema que existe para depois tomar uma solução. E não simplesmente colocar dentro do combustível um outro aditivo que vai promover uma limpeza no bico. Pode ser um travamento de agulha, então é um problema mecânico. Pode ser alguma falha de comunicação eletrônica, então é um problema eletrônico. Nas bancadas de teste de bico injetor, que a gente encontra nas oficinas especializadas, existe um equipamento onde se colocam os bicos ali conectados com um produto químico que simula uma gasolina. E aqui a gente conecta toda a parte da central eletrônica como se fosse aquela do carro. E aí a gente mede através de uma proveta, que é um frasco, né, graduado, todos os bicos injetores, todos eles, quanto que eles estão entregando de combustível. Tem que ser uma medida igual para todos, com uma pequena variação permitida pelo fabricante. Parou de injetar, eu tenho que ver se o bico está pingando, né? Então eu tenho que verificar se existe estanqueidade. É o outro ponto a se verificar. A corrente que entra aqui e a resposta do bico injetor também é outro ponto, né? Então são vários pontos que a gente tem que analisar primeiro antes de tomar a decisão de trocar o bico ou de fazer uma limpeza no bico, alguma coisa assim. Muito legal, porque aí é uma questão, enfim, da gente recordar que a gente estava falando do giclê, já que a gente falou da memória entre os componentes de ferro fundido, enfim, lá para um componente elétrico, mecânico, metal, né, como na evolução da questão da indústria, um paradigma completamente diferente no tempo. Exato, e os aditivos mais modernos, na Shell a gente começou a usar redutor de atrito de 2008 para cá, se não me engano. O que é o redutor de atrito? Você aproveita que o combustível aditivado vai passar por dentro do bico injetor e no pacote de aditivos você coloca um composto químico que é um redutor de fricção. Então aqui a gente tem uma agulha trabalhando loucamente aqui. Se eu pegar uma marcha lenta de um carro, essa agulha abre e fecha mais de 8 vezes por segundo.
Se eu tiver a 3.000 RPMs na estrada, ela abre e fecha 25 vezes por segundo ou mais. Então, manter limpo o bijetor por dentro, usando um combustível adequado, especificado, etc. E lubrificado, eu tenho um bijetor funcionando aí por milhares de quilômetros. Gilberto, você está falando de refrações do tempo da história, então, do ponto de vista de uma multi com, enfim, o reconhecimento da Shell no mundo, o fato da gente ter uma condição aqui específica, por várias razões, de fontes renováveis, o álcool anidro, enfim, para a questão de desenvolvimento de componentes, os aditivos, ela não tem, ou se está correto o raciocínio, muita diferenciação do que se faz no mundo em si, por causa da nossa característica de fontes renováveis? A única característica diferente que a gente enxerga em combustíveis é a presença maior de etanol anidro. Nós estamos atualmente com 27, existe uma discussão para 30 ou até 35, existem propostas aí que estão tramitando no Senado, enfim. E no mundo você encontra países que usam 10% de etanol no máximo, 5%. A Fórmula 1 há 2 anos atrás incorporou 10% de etanol anidro. Quem fornece o etanol anidro para a equipe Ferrari é a Raízen, né, pela parceria da Shell com a Ferrari. É um etanol de segunda geração que a gente fornece. Você conhece? Etanol? Não conheço. A primeira geração do etanol é você pegar a cana, tradicionalmente, moer, você tem uma garapa, enzimas, né, que consomem o açúcar e transformam aquilo em álcool. Okay. Essa é a primeira geração. O que sobra desse processo é o bagaço, a palha de cana, né, e outros insumos vegetais que podem estar aí. Um processo foi pesquisado e se conseguiu estabelecer uma funcionalidade para ele, de aproveitar esse bagaço, que já está seco ali, e por uma série de passos, transformar ele ainda em sacarose. Então ele vem de celulose, passando para sacarose. Sacarose tem açúcar, então eu consigo fazer um caldo doce novamente, colocar uma enzima lá dentro, ela se alimenta e produz o etanol. Com esse processo, você pode aumentar em até 50% o volume de etanol produzido por uma mesma planta industrial, uma mesma unidade, sem plantar um pé de cana adicional. Agora você está falando de Fórmula 1, tem 20 anos de experiência disso. Aliás, uma outra informação, né? Quando fala de desenvolvimento para motores e tecnologia de combustíveis, BMW, Ducati e Ferrari. A gente costuma falar só da Ferrari, porque ela tem vermelhinha na cor aí. Pois é. A Shell ela tem essas parcerias, né? As parcerias iniciaram com a Ferrari há mais de 70 anos atrás e depois avançou para a BMW no Campeonato Europeu de Marcas. Então, existe um time de cientistas da Shell, da mesma forma que existe um time para a Ferrari, para desenvolver combustível lubrificante para a BMW e também para a Ducati. Então, o conceito dos combustíveis aditivados, e a gente escuta às vezes no mercado, não, eu não posso usar para esse tipo de motor, na moto não vai, no motor 2 tempos, pelo amor de Deus. Tudo isso é mito de mercado. Né? O desenvolvimento ele é amplo, ele considera todos os motores que podem se utilizar daquele produto. Então, não existe restrição nenhuma de se usar combustível aditivado em qualquer motor. Aí você entra num dado, quando a gente fala da presença da Shell, ou enfim, dentro da Fórmula 1, que você está falando não no conceito só do combustível em si. Você falou que é um time, desde do formato ali, físico de um motor mesmo, a curvatura de uma determinada peça, que pode fazer com que esta ou aquela performance faça diferença? Entra nesse nível de detalhamento ou não é o caso? Entra nesse nível e avança, inclusive, para modelos matemáticos, né? Onde você coloca no modelo matemático toda a engenharia do motor, toda a parte dimensional do motor e correlaciona isso com o combustível. É lógico que isso é fruto de evolução de longa data, né? O histórico que você tem de desenvolvimento de produtos é que te permite trabalhar dessa maneira. Então você consegue construir inicialmente o combustível matematicamente.
E aí depois você parte para fazer fisicamente o combustível. Então você vai até a refinaria, pega o petróleo, dá os cortes no petróleo, procura encaixar ele ali naquele seu modelo matemático, oferece esse combustível para Ferrari, BMW e Ducati, eles testam, né, e voltam para os cientistas da Shell, dizendo, olha, ok, deu mais potência, mas eu queria um pouquinho mais de torque, mexe aqui, regra geral para moto, 2 rodas, para 4 rodas, no Fórmula 1, tem questões específicas ou mesmo combustível? Não para efeito de uso de pista? Não tem muito específicas, não. Tá. O que pode variar é o regulamento de cada categoria. Tá. A FIA estabelece um regulamento para a Fórmula 1, outro para motos, né? Então, conforme a FIA coloca os desafios para as equipes se adequarem, logo, logo a gente vai ter mais uma mexida nos motores da Fórmula 1. Sim. Então, os engenheiros da Shell já começam a trabalhar no dia seguinte que sai a nova legislação, né? Para conseguir desenvolver alguma coisa que lá na frente vai dar o resultado que a Ferrari espera. Eu tenho que explorar algumas coisas do Gilberto dentro do nosso tempo. Como se estivesse ouvindo as pessoas do lado da falando assim, você pergunta para ele da gasolina azul. Deve ter respondido 5.000 vezes isso. Isso o nosso álcool, né? O país tem regulamentação, né? Muito legal, tal, mas tem, enfim, escala de postos clandestinos, sem bandeira, como todo lugar do mundo, né? Fiscalização, eterna vigilância e adequação de mercado. As grandes marcas trabalham com isso nas suas estratégias. Sim. Então, vai lá, gasolina azul e água no meio do álcool. O pessoal mistura por aí para vender. Se isso estraga tudo. A gasolina azul existiu há muitos anos atrás no Brasil. Era uma gasolina que tinha uma octanagem maior do que a amarela. Então, era uma gasolina... Octanagem, poder de explosão? O poder de resistência da gasolina a uma pré-ignição, uma ignição espontânea dentro do motor. Então, motores importados naquela época, os Dodge e outros motores que entravam no Brasil, requeriam uma gasolina de maior octanagem, foi criada a gasolina azul. E a amarela era para os nossos Fusquinhas, Gordines e os veículos da época. Com o passar do tempo, a Petrobras, né, as refinarias, aumentaram a octanagem da gasolina amarela e a azul saiu de mercado. Então tivemos uma gasolina só, que é a amarela, até hoje, né? E em cima dessa gasolina, que é chamada de comum, porque comum ela é o nome que aparece a partir do momento que eu vendo essa gasolina sem aditivo. Tá. Varejo. Varejo, né? Porque existe uma letrinha ali, letrinha C. A gasolina que vem da refinaria, ela vem na nota fiscal classificada como gasolina A. Tá. Gasolina A é a pura, a gasolina que saiu da refinaria. Quando ela entra na distribuidora, por força de lei, obrigatoriamente a gente tem que adicionar o etanol anidro. Okay. Quando isso acontece, ela passa a se chamar gasolina C. Muitas pessoas confundem gasolina C e esse C eles acham que é comum. Não. Gasolina C comum é a gasolina sem aditivo. Gasolina C aditivada é a gasolina com aditivo. Gasolina C Premium é a gasolina A Premium, que a refinaria produziu, adicionada do anidro, né? E no nosso caso a gente comercializa a Shell Power Racing. Tá. Falei da bomba do combustível, né? Quando uma coisa está lá o álcool, você vê lá se ele é branquinho, se é cristalino, enfim, tem tutorial para tudo, vou sempre repetir aqui. Tem. Mas eu falo, o pessoal injeta gasolina, é o pessoal clandestino. Mas se colocar água na história, se isso atrapalha para um engenheiro desse porte, se isso como tomar uísque com Coca-Cola. Eu já escutei isso muito, né, nessas palestras que a gente faz aí pelo Brasil inteiro. Ah, não, a gasolina tem muita água. A gasolina brasileira tem muita água. E aí por quê? Então você vai perguntar por quê. Aí eu vejo que acelera o motor, no escapamento sai um jorro de água, né? E aí eu mostro para as pessoas o seguinte: existe uma tal da equação química de queima da gasolina. A gasolina não queima sozinha, ela precisa de ar para queimar. Por isso que tem a entrada de ar no motor e a mistura da gasolina. Esse ar, ele tem oxigênio. E a gasolina é um hidrocarboneto, ou seja, ela é formada de hidrogênios e carbonos. Então, quando ocorre a queima, uma parte desses hidrogênios se juntam com uma parte do oxigênio. Reação química. E formam água, né? Quanto? Em geral, gasolina e etanol têm os números parecidos. Para cada 1 litro de gasolina queimado lá dentro do motor,
pode-se produzir até 1 litro de água que sai pelo escapamento. Sair água não é por questão química. Nos dias quentes, aqui em Bauru, por exemplo, você não enxerga a água, você vê um vaporzinho branco. Né? Sim. Mas se esfriar e você acelerar, você vai perceber até um certo gotejamento. Principalmente na partida fria, porque o escapamento está todo frio, o motor, quando começa a queimar, ele tem um aquecimento muito rápido, né? E então você tem ali um gás quente passando por um escapamento frio, condensa. Vou aproveitar então a curiosidade para o leigo do lado de lá. Então, se é reação química, aquele caminhãozão velho, 1113 queimando, para não xingar a Mercedes, vamos usar o Fenemê. Olha, vou exagerar agora. Fumaça preta, está dizendo o que sobre ele? Pode ser bomba injetora desregulada, né? Geralmente porque agora nós temos no Brasil o diesel S500 e o diesel S10. Mas quando tínhamos o diesel 1800 rodando no mercado, né? E hoje o diesel 1800 ele é utilizado apenas por ferrovias, termoelétricas e mineradoras. Então, geralmente é bomba desregulada. São bombas mecânicas, né, que precisam de um ajuste mecânico, em contrapartida com as bombas atuais que nós temos, que são eletrônicas, né? Elas, de alguma maneira, se autorregulam. Você falou sobre a mistura, que pode eventualmente para 27, 30, 35. Do ponto de vista da visão de um especialista em engenheiro, para as adaptações dos estudos que já estão muito desenvolvidos, não haveria dificuldade da indústria automobilística se incorporar a isso. Ou seja, para efeito lá, resultado final, como a gente usa, lógico, o flex anidro 100%, um pouco mais ou menor de percentual, tem algum efeito para quem já está preparado para o mercado ou não? Não, para os veículos flex, apenas talvez um leve aumento de consumo. Porque o etanol hidratado, ele tem em média 30% menos poder energético do que a gasolina, né? O etanol anidro. Então, quando eu coloco o etanol anidro, que tem 30% menos energia dentro da gasolina, a mistura gasolina com etanol anidro tem um poder energético menor que se eu usar apenas a gasolina original, gasolina A. Né? E se eu aumento ainda mais o teor de álcool anidro nessa gasolina, eu vou diminuindo ainda mais o poder energético. Não é um absurdo, um número astronômico, mas é um número. E isso pode representar nos veículos um ligeiro aumento de consumo. Por isso que a Anfávia entra nessa discussão junto com o governo, chama os seus associados, e cada uma das montadoras separa ali um lote de motores ou de veículos e fazem o teste com a nova gasolina proposta. E entregam para a Anfávia um relatório dizendo, olha, no meu motor X aqui eu tive uma penalização de consumo. No meu motor Y, a partir da frio de manhã, houve uma dificuldade de partida frio. A Anfávia devolve, leva esses relatórios até o governo, e o governo vai avaliar qual é o impacto ao consumidor final versus o aumento de anidro na gasolina. Com a tradicional, enfim, e gigante Shell, eu falei que fui estagiário com Tenuar aqui no período da faculdade dos anos 90, você tinha lá combustível, né? Performance, carros, veículos, desenvolvimento, lubrificantes. Aí em 99 vem Cosan e Shell e a Raízen, assim que se pronuncia, né? Raízen. Forma um outro paradigma do ponto de vista da participação da companhia. Antes você tinha, o que eu quero dizer, um sinônimo que as pessoas veem essa logomarca e associava absolutamente somente como combustíveis, talvez, no imaginário geral. A partir de 99, se a gente olhar os relatórios anuais da Shell, a Shell passou a se identificar como uma empresa de energia e não mais como uma empresa apenas de petróleo. O que significa isso? Que a Shell investe e está sempre atenta às tecnologias novas de energia. Então, você quer carregar um carro elétrico? A Shell tem recharge, tem energia para isso. Você quer usar a energia aqui dos seus refletores produzidas numa unidade Raízen? Tem. Né? Energia a partir do bagaço, energia a partir da vinhaça. Sabe aquela vinhaça, aquele último caldo da lavagem da cana que é ácido, um cheiro forte? Sim. Se ele tem um cheiro forte é porque ele está formando vapores.
Então, que tal se eu pegar esses vapores... Passa na Rondon aqui, o grande centro de usinas. Né? Que tal se eu pegar esses vapores, canalizá-los para um tratamento para tirar esse cheiro, e aquilo ali é um gás. Então, eu posso jogar no motor, geralmente é um motor ciclo diesel adaptado, eu posso produzir energia. Atrás desse motor, coloco um gerador, produzo energia e jogo na rede. Ou eu posso pegar esse gás e comercializar nos postos ou com grandes empresas. Então, tem vários modais de energia e a Shell e a Raízen estão sempre envolvidas e sempre atentas a essas tecnologias. Aí quando fala, tem bioenergia, enfim, uma série de outros segmentos e o mundo dando capote de desenvolvimento disso muito rápido. No caso dos elétricos, se a gente for falar do ponto de vista apenas do conceito ambiental, você tem discussão sobre bateria, poluição, tal qual os combustíveis fósseis. Mas do ponto de vista das marcas, por outro lado, acompanhar no dia a dia todas as montadoras, principais montadoras aí, apostando no desenvolvimento de uma bateria que seja capaz de formar rede e Sim. também de atender aos efeitos ambientais. Eu acho que todos os modelos, né, de veículo vão ter o seu espaço. Né? Aqui no Brasil, inicialmente se falou que o veículo elétrico vinha assim preencher o mercado. Mas a gente tem ainda grandes problemas de infraestrutura no Brasil. Não tem tomada para todo o carro elétrico. Essa que é a verdade. Né? Eventualmente a gente até enfrenta alguns apagões regionais. Então, que diria se num estalar de dedos, todos os carros virassem elétricos. Então, isso tem que ser construído e muito bem construído. Existem montadoras trazendo carros elétricos? Existem, modelos magníficos que a gente vê pela rua. Existem pontos de recarga? Sim. A Raízen, conforme a gente falou, tem uma área, uma unidade nossa dedicada a isso, a esse desenvolvimento. Mas a gente ainda olha no Brasil, e eu vejo isso muito pela Anfávia, a Anfávia se posicionando no seguinte: os desafios de entrega de emissões de 2030 e 2050 poderiam já ser alcançados com o etanol. O etanol já tem uma estrutura, uma infraestrutura toda pronta. Todo posto de serviço tem etanol. Né? O etanol já está no bico da bomba. Então, eu vi outro dia uma publicação da Anfávia dizendo o seguinte: se na próxima segunda-feira todos os proprietários de carro flex combinassem de usar etanol, a gente entregaria na terça-feira 50% de redução de emissões pelos alvos de 2030. Então isso é fantástico, a gente já tem uma tecnologia aqui que algumas montadoras já estão apostando. A Stellantis já anunciou há um tempo atrás a construção de um motor do zero. O que isso significa? Os motores atuais, flex, ou então os motores a álcool que a gente tinha há umas décadas atrás, vieram da adaptação do motor a gasolina. Então a Stellantis, Fiat, resolveu construir um motor zero, da engenharia zero, que entregasse um desempenho maior do que o motor flex, acoplado no motor elétrico. Então, é um veículo híbrido que ela já anunciou que está quase pronto, está em vias de, e a Volkswagen também está discutindo em cima de etanol, em cima de outras opções. Enfim, eu acho que a matriz energética vai ganhar vários caminhos aí, mas o interessante disso tudo é que todos esses caminhos entreguem condições de sustentabilidade mais importantes, né? Gilberto Puzzi, agradecer você não só pela visita aqui, né, da assessoria que nos fez o contato, como o presente de um pedagógico de uma emissora pública em rede. Aqui não vou perguntar para ele sobre, quando o cara pisa em gasopor, lá em Itaberá, que é a minha terra, eu falo, é defeito da maquininha que está atrás do volante, não necessariamente do combustível. Exatamente. Infelizmente, a maquininha que está atrás do volante, muitas vezes ela recebe várias informações totalmente desencontradas, né? E o modo de conduzir, o modo de dirigir é afetado. Né? Uma curiosidade, você tem dentro enfim, do seu universo do dia a dia, tem gente que gosta de aeromodelismo, né? O Senna tinha os
enfim, os aviãozinhos deles. A gente gosta de colecionar aqueles souvenirs, as miniaturas pequenininhas do combustível. A gente gosta de um Corvette antigo, outro gosta do Fusca 69 porque lançou uma versão, não sei o quê, particularmente. Eu tenho as miniaturas. Eu acho que a Shell, há uns tempos atrás, no posto, você abastecia e com mais algum dinheiro você comprava uma miniatura. Eu comprei as 3 coleções, está lá na minha estante. E tem surpresas vindo por aí. Eu tinha as Ferraris pequenininhas. Né? A gente fez uma convenção de vendas na Bahia semana passada, onde você traz ali um grande número de revendedores do Brasil inteiro. E você mostra para esses revendedores quais vão ser os próximos passos em termos de ofertas de produto, de brindes, etc, etc. E vai sair uma linha aí de Ferraris assim, pequenininhas, que eu me apaixonei quando eu vi. Mas não quero dar spoiler não, espere um pouquinho aí que vai sair logo, logo nos postos. Muito obrigado pela sua visita aqui, ter contribuído conosco. E eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho aqui para o público que assiste vocês e discutir um pouco esses mitos aí que são tão importantes. Obrigado. Se você pegou a nossa conversa no meio do caminho, agora no final, não viu a válvula de admissão aqui toda suja com sedimento, saiba, quando o frentista te chamar, te perguntar gasolina aditivada, assiste, por exemplo, esse programa. A vantagem é que é um documento público e você pode assistir a hora que você quiser, porque está lá como arquivo para sempre no YouTube. Olha a tecnologia que faz, nós somos combustíveis. Até nosso próximo encontro.